Boa noite a todos. Boa noite para aqueles que já me conhecem. Boa noite para aqueles que ainda não me conhecem. Mas hoje eu me sinto bastante feliz, muito feliz por duas razões. A primeira, por ter um dia feito esse projeto de levar a doutrina àqueles que não a conhecem. E a segunda, pelo Guilherme, meu genro, que era assim um genro bem ranzinza, mas se tornou um filho muito querido. E ele tem me ajudado, abraçou comigo esse projeto e vamos levar adiante. Eu não tenho como propósito converter ninguém para a minha doutrina. Apenas falar um pouquinho daquilo que a doutrina trouxe para mim, de benefício para mim, e o que eu já vivi. Tanto que hoje, esse primeiro vídeo, eu vou contar para vocês como eu encontrei a doutrina. Porque eu fui criada na religião católica. Por muitos anos eu fui católica. Mas já nos últimos anos, eu não era assim católica praticante. Já não era católica praticante. Mas a minha mãe sempre foi católica e eu tinha assim muito respeito pela minha mãe. Então eu não tinha como falar para ela assim: mãe, eu estou precisando de respostas que eu não encontro na religião católica. Muitas coisas que aconteciam comigo, muitas coisas das quais eu não concordava, coisas que eu pensava, não pode ser só isso, não pode ser só viveu aqui, acabou, enterrou e acabou. Eu comecei a questionar essas coisas e para mim não dava mais. Eu começava a olhar uma pessoa numa cadeira de roda, a olhar uma pessoa muito bem sucedida, a olhar uma pessoa muito pobre. Aí então eu perguntava, mas por que existe isso? Né? Se Deus é tão bom e justo, por que essa diferença, essa desigualdade que a gente enfrenta? Eu comecei a questionar isso. E então eu tinha medo de dizer para minha mãe, né? Conversando uma vez com uma amiga, e ela falou para mim assim: vamos até o centro, né? Espírita. E a gente, falei: não vou. Lá você vai ter resposta para algumas coisas, para muitas coisas. E eu dizia que não ia. Até um dia que eu saí, em 2000, no ano de 2000. No ano de 2000, a minha filha, ela não podia olhar para o meu marido. Meu marido não podia olhar para minha filha. Era assim, um chega dentro de casa, parecia que tinha aberto a porta do inferno. De tanta briga, discussão, uma coisa de louco. Aí um dia eu estava bastante triste, chorando muito com aquilo tudo. Peguei o meu carro e saí dando volta pela cidade. Comecei a andar pela cidade. E eu morava numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo, chamada Pereira Barreto. E era uma cidadezinha bem pequena. Então eu dei umas voltas sem saber para onde eu estava indo, e ia para lá, ia para cá, e não parava de chorar. Aí, de repente, eu passei em frente ao centro espírita.
Não tinha noção de hora, não tinha noção de nada, não tinha noção do que acontecia ali naquele dia. Eu sei que eu parei e eu entrei. Eu entrei, assim, era um centro muito, muito, assim, muito pobre o centro. E a hora que eu pus o pé na porta, chorando, na cabeceira da mesa tinha um senhor. Aí ele veio, falou: minha filha, o que está acontecendo com você? Aí eu comecei a contar para ele, comecei a falar para ele o que tinha acontecido, o que acontecia. E ele foi me acalmando, me convidou para participar dos estudos daquela noite. Eles estavam estudando o céu e o inferno, e alguém me emprestou um livro, e eu então li. Ele pediu que eu lesse, eu li. Era assim, lia-se um pouco, né? Então, e ele explicava. O seu Sebastião, que era o dirigente da casa, era o nosso tudo, né? Ali. Ele explicava pra gente. Então eu voltei para casa assim, bem reconfortada, sabe? Aí eu comecei a participar, né? A segunda-feira era estudo, nas terça-feira era palestras e as quintas-feiras era ainda as reuniões mediúnicas. Então, eu ali cheguei na minha mãe e falei: mãe, eu fui no centro espírita. Eu esperava que ela fosse assim, ser rígida comigo, falar para mim que não aceitava. Aí ela disse para mim assim: foi bom para você, minha filha? Você está melhor? Eu falei: tô, mãe. Aí ela me falou: a sua avó, a mãe do seu pai, também ia lá naquele centro. E eu não sabia disso, nunca soube. Ela falou: sua avó, a mãe do seu pai, também ia lá. E eu fiquei feliz que ela não brigou comigo. Eu fiquei muito feliz. Então, dali, eu comecei a participar de tudo. Aí me convidaram para ir na sopa, porque aos sábados, né, fazia sopa para distribuir na cidade, né, nos 4 cantos da cidade. E aos sábados era assim, tinha a turma que recolhia os vegetais, os alimentos que vai na sopa, né? E os legumes. E tinha assim, uma turma que recolhia, outra turma que descascava, outra turma que cortava, e tinha o seu Sebastião que preparava a sopa. Aí depois disso tudo, ele fazia lá um arroz e cada um levava uma mistura e todo mundo comia. Era assim, horas prazerosas que passávamos aos sábados. Mas eu comecei a ficar bem participante. E um dia nós estávamos numa reunião no estudo, então ele falou assim, lendo e estudando, ele falou: bom, a vida da gente é assim, né? Aqui ninguém é obrigado a plantar nada, mas se plantar, vai ter que colher. A pessoa vai ter que colher. Aí ele disse assim: porque quando a gente morrer, lá em cima vai ter uma tela enorme, como uma tela de cinema, e a vida da gente vai passar assim ali. Aí eu olhei assim em torno da mesa, devia ter umas 15 pessoas, e eu falei: mas todo mundo vai ver? Mas foi um riso só. Todo mundo riu, não tinha quem não risse. Aí ele, muito sério, depois que parou a risada, ele muito sério falou para mim assim: mas o pior de tudo é que a sua consciência vai ver. Eu falei: minha Nossa Senhora. Então aí a coisa pega, né? Vai ficar difícil. Mas aí aconteceu uma coisa comigo, começou a acontecer umas coisas. A minha casa tinha já dado uma boa de uma melhora,
Minha casa tinha melhorado bem já. Mas aí começou a acontecer umas coisas comigo. Eu tinha um amigo e eu vi ele num acidente. Até com a cor da camisa eu vi. Aí então eu encontrei ele e falei, olha, fulano, eu vi você num acidente, toma cuidado. Aí ele falou pra mim assim, você é louca, você é louca. Riu de mim, foi embora. Aí, acho que se passaram 2 semanas, olha ele num acidente. Ele num acidente, naquele acidente. E ele sobreviveu, mas hoje eu sei que ele é espírita. E também teve uma outra coisa. Eu tinha uma amiga de 40 anos de amizade. Nós tínhamos 40 anos de amizade. Então, numa tarde, eu deitei um pouquinho, mas eu não deitei para dormir, porque já era assim quase noite. Eu deitei só para descansar, porque eu fazia todo o serviço da minha casa e eu gosto do serviço caseiro. Hoje a idade já pesa um pouco, mas eu gosto, e é difícil uma pessoa admitir que gosta do serviço caseiro de casa, né? E eu fazia todo o serviço de casa e eu estava bem cansada e eu deitei sim para mim descansar um pouquinho. Mas foi coisa de 10 minutos, acho que nem isso. Eu acordei, mas foi um sono tão profundo que eu acordei e falei assim, vai morrer alguém, ou da nossa família, ou alguém muito próximo, alguém que eu gosto muito, vai morrer. Falei para o meu marido que estava na sala, eu falei, vai morrer alguém. Aí, nesse dia eu fui ao centro. Eu fui ao centro e conversei com o seu Sebastião e contei o que tinha acontecido. Eu falei assim, mas por que eu não sei quem é? Ele falou assim, não, Branca, você sabe quem é. Mas eu falei assim, mas por que então que eu tô aqui sem saber quem é? Ele falou assim, é porque você não tem o direito de chegar numa pessoa e assustar a pessoa dizendo, você vai morrer. E se isso não for verdade? E se foi apenas só um sonho? Um sonho. Se não é verdade isso. Então, você não tem o direito de assustar ninguém. Eu falei, então tá bom, né? Aí passou o tempo. Passou o tempo assim também, coisa de 15 dias. Porque isso era uma quinta-feira, né? Foi rápido mesmo. Era uma quinta-feira, aí eu fui com a minha filha, ela estava se formando. Fui para Araçatuba, uma cidade próxima, era a formatura dela. Vim embora, quando eu cheguei em Pereira, eu soube que essa minha amiga estava muito ruim, muito ruim. E ela teve leucemia galopante. Uma irmã dela já havia tido isso e morreu assim, também com uma semana, coisa muito rápida. Então eu comecei a ficar assustada. Eu comecei a ficar assustada com aquilo. E pensei em deixar a doutrina. Pensei seriamente em deixar a doutrina. Falei, eu não estou sabendo lidar com essas coisas que estão acontecendo comigo. Mas assim mesmo, no sábado eu fui na sopa. Eu fui cortar legumes, que era uma coisa maravilhosa que eu cortava, já parecia uma maquininha, cortava tudo. E aí eu cheguei lá, eu chegava um pouquinho mais tarde, assim, 8 horas, o pessoal já estava lá, porque tinha pessoal que lavava mandioca, descascava, então já chegava na hora que já para cortar mesmo. E eu chegava sempre cantando, sempre cantando.
Aí tinha um rapaz que ele pegava e ia recolher os legumes, e entre uma ida e outra ele me chamou, falou, Branca, faz favor, vem cá um pouquinho. Eu falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, pois não. Ele disse assim para mim, olha essa sala. Eu falei, tá feia, né? Era onde as crianças estudavam o evangelho. Tinha a professora, a Eliana, que era a professora, e as crianças. Então o pessoal chegava para a palestra na terça-feira e já levava os filhos lá na salinha. Ele falou, olha essa sala. Se chover, melhor as crianças ir para fora que molha mais lá, aqui dentro do que lá fora. E eu falei, tava olhando para ele, né? Ele falou assim, eu quero que você reforme essa sala. Mas sério? Ah, tá, um dia que eu ganhar bastante dinheiro, eu reformo a sala, eu reformo o centro, eu reformo tudo. Ele falou assim, não, eu não quero que você reforme a sala quando você ganhar bastante dinheiro. Eu quero que você reforme essa sala agora. Falou e saiu. Falei, Jesus, e agora? O que faço? Falei, vou pedir, né? Morei a vida inteira na cidade, nascida, criada, casada na cidade. Falei, eu vou começar a pedir para os outros. E tinha também lá na nossa casa espírita uma irmã que trabalhava com a gente. Hoje ela já voltou para a pátria espiritual, a Quioca, que me ajudou bastante também. Ela com os amigos, os parentes também me ajudou bastante. E eu saí pedindo para a cidade. Tinha um irmão meu que eu não podia, eu chegava no escritório dele, eu abria a porta da sala dele, ele falava assim, quantos sacos de cimento você quer hoje? Ele é um barato. E assim eu fui. Mas aí quando a professora foi dar instrução de o que ela queria na sala, ela falou para mim assim, eu quero que essa porta fique aqui e abra para cá. Eu falei, tá bom, tudo que ela queria. Chamei o pedreiro, né? Primeiro eu foi para as cidades, pedi para a primeira dama, pedi para todo mundo umas roupas para fazer o bazar da pechincha para pagar o pedreiro. Consegui. Fiz o bazar da pechincha, vendi lá na minha casa mesmo e foi no dia e pagou o pedreiro. E o resto do material a gente foi pedindo. E um dia essa minha amiga que tinha um cheque, eu não sei de quanto que era o cheque, e ela falou, e a gente precisava, eu lembro certinho, de 2 sacos de cimento, uma lata de tinta de 20 litros, e mais não sei o que lá, e o dinheiro não dava. E então eu fui chegando na loja de materiais de construção e falei para o Ivone, eu tenho esse dinheiro aqui, preciso disso. Você faz e dá. Você faça daí porque eu preciso. Aí deu certo tudo. Aí a sala ficou pronta. A sala ficou pronta e lá vem eu no outro sábado, lá depois que a sala ficou pronta, tudo, no outro sábado chegando, feliz da vida, cantando, né? Como eu sempre vinha cantando. Aí você contente que a sala estava pronta, não ia chover mais das crianças, né? Você fez uma coisa, sem querer nada de agradecimento, só contente pelas crianças e contente por estar me envolvendo lá. Aí o rapaz chegou e falou assim, Branca, faz favor. Eu falei, pois não. Ele falou assim, esse pedreiro que você arrumou é burro? Eu falei, mas por quê? Olha como foi colocada essa porta. Essa porta não pode ser assim. Isso é coisa de pedreiro porco, coisa mal feita. Eu falei, não, mas foi a professora que pediu assim. Ele nem queria colocar a porta assim. Porque realmente ele nem queria colocar a porta daquele jeito. Ele falou para mim assim, Branca, não dá certo assim a porta. A porta não dá certo assim. Tem que ser de outro jeito. Eu falei, não, mas a professora pediu assim. Tem que fazer do jeito que ela quer.
Eu falei, então tá bom, eu faço do jeito que ela quer. Ela juntou isso, aquilo que já estava acontecendo comigo, que eu estava achando que eu não tinha estrutura para continuar, assim, tendo algumas visões, algumas premonições, e a briga desse moço, eu fui para um cantinho e comecei a chorar. Aí todo mundo ficou muito sem graça, todo mundo murcho, deixa de ser. Ele saiu, pegou a caixa e saiu. Faz isso, pegou a caixa e saiu. Aí nós temos lá na nossa casa um irmão de caridade chamado Omar. Um grandão, assim, mas com um coração do tamanho do mundo. De uma sabedoria, mas de uma sabedoria que eu vou te falar. Então ele chegou lá no cantinho onde eu estava e falou assim, Branca, deixa de cortar legumes, vai para casa, esfria sua cabeça. Eu falei, não, Omar, eu vou embora, não vou voltar nunca mais aqui. Eu não volto mais aqui, de jeito nenhum. Não vou voltar mais aqui. Ele falou assim, não faça isso, não faça isso. A gente precisa de você. Quem precisava deles era eu. Mas ele inverteu a coisa de uma tal maneira para que eu ficasse. Eu que precisava deles. Quem estava perdido ali era eu. Vai para sua casa. Não esfria sua cabeça. Depois você volta. Aí eu fui embora. Fui para casa. Chorei bastante aquele dia. Foi um sábado bastante triste, chorei bastante. E depois eu voltei. Aí eu continuei a estar ali no centro. E o seu Sebastião também era o único que fazia as palestras. Eu falei, oh meu Deus, eu vou ajudar o seu Sebastião a fazer as palestras. Já estava assim me sentindo, acho que eu tinha uns 3, 4 meses de centro. E um dia eu falei para ele, seu Sebastião, na próxima terça-feira quem vai fazer a palestra sou eu. Ele falou, olha que legal, mas que coisa boa, né? Eu estou muito contente, alguém agora vai me ajudar. Falei, tá bom. Mas eu passei a semana inteira, escolhi lá um tempo, passei a semana inteira estudando, escrevendo, estudando de novo, estudava, pus no papel. As reuniões começam às 8 horas, às 20 horas. E às 20 horas ele abriu a reunião, fez lá a oração em 10 minutos, me passou a palavra. Eu comecei a falar 8h10, 8h15 tinha acabado. Durou 5 minutos, eu tremia como uma vara verde. Aí eu falei, seu Sebastião, acabou, agora não tem mais. Não tem mais não, eu não tenho mais o que falar, eu já falei tudo. Mas enquanto eu estudava em casa, mas deu bastante tempo, mas o nervoso era tanto que só durou 5 minutos. Ele falou, não, mas tá muito bom, assim é que começa. E eu fui indo, fui trabalhando, e depois eu cheguei a um tempo que eu já estava ajudando ele a trabalhar, a fazer as palestras, mas não mais em 5 minutos, eu já ajudava ele com as pessoas que chegam pela primeira vez, ia conversar, queria saber o que a pessoa estava buscando. Então eu comecei a ficar bem assim. Mas aí eu tive outra crise de achar que não estava muito bom. Quis até brigar com o seu Sebastião nem culpa tinha. E sim, me afastei um tempo. Procurei outras casas espíritas, mas não me adaptei. Um dia eu voltei e falei, seu Sebastião, eu procurei outras casas, mas não me adaptei, vou voltar para cá, tá?
Ele deu uma risada, me deu um abraço e falou: seja bem-vinda. E aí eu fiquei com ele lá na casa e sempre procurando descobrir coisas, né? E quando a gente começamos a falar em reencarnação, eu falei assim, eu questionava bastante a reencarnação. Eu questionava assim, porque, por um lado, eu aceitava. Pelo lado católico, eu não aceitava mais não. Não, mas pelo lado espírita, eu aceitava bem. Porque uma vez eu fui viajar com um outro irmão meu e as crianças. E nós chegamos na cidade, nós tínhamos uma praia, não me lembro qual. Mas nós chegamos na cidade, parecia que eu sabia tudo daquela cidade. Eu conhecia tudo, conhecia as ruas, eu conhecia tudo. Eu sabia andar na cidade. Coisa que eu nunca tinha ido, não sabia. Aí eu fui pesquisar, por mais que a gente falasse no centro da reencarnação, né? Porque aí eu fui pesquisar. Aí eu fui ver que a reencarnação, ela é bíblica. Porque quando Jesus está conversando com um doutor da lei, e ele diz assim, Senhor, eu sei que tu é de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não for de Deus. O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Então Jesus responde para ele, nascer de novo. Esse nascer de novo seria a reencarnação. Porque como que o doutor da lei daquele tamanho ia entrar no ventre da mãe para nascer outra vez? Não tinha. Aí depois vou procurar, e vi que a reencarnação, ela existia em todas as religiões até o ano de 553. No ano de 553, o imperador Justiniano aboliu a reencarnação no segundo concílio de Constantinopla, a pedido de sua esposa Teodora. Esse imperador do Oriente, ele se apaixona por Teodora. Teodora era filha de um domador de urso e mulher de vida fácil. Ela tanto ajudou ele na política como na religião. Então, dado um certo momento, ela manda matar todas as prostitutas da cidade e os escravos também. Então, quando ela ouve, quando ela entende que a reencarnação existe, ela pede para o marido abolir a reencarnação, porque ela não queria reencarnar mais, de medo de nascer uma escrava negra. Então, a reencarnação era aceita na religião católica, e foi por isso que ele aboliu. No segundo concílio de Constantinopla, ele aboliu a reencarnação. E a reencarnação passou a não existir mais. Só para nós espíritas, né? Para nós espíritas, não existe morte. Né? E é uma coisa muito boa saber que não existe morte, né? Como é bom saber que a gente não vai morrer, saber que vamos encontrar os nossos entes queridos, que já partiram. E eu passei, então, depois desse tempo todo, assim, sendo espírita, a ter um comportamento mais calmo,
a ter um comportamento mais calmo mesmo. Tanto que quando meu irmão, outro irmão, porque é assim, né, em casa, a mais velha mulher tem 4 irmãos homens no meio e eu sou a caçula. Outro irmão, quando ele sofreu alguns AVCs e ficou numa cadeira de roda, ficou acamado, eu ia assim, eu perdi não, eu perdi a minha vida fora da casa da minha mãe, porque não existia. Para que minha mãe não fizesse aquele serviço, e muitas vezes ele não queria a enfermeira, eu dava banho, eu e um outro irmão, eu dava banho, eu limpava e trocava fralda, coisa que eu não imaginava assim que eu tivesse condições de fazer. Eu nunca imaginei ter condições de fazer isso. E eu fiz. Assim, com o maior carinho do mundo. Com o maior carinho do mundo eu fiz isso. Cuidei dele até 2014. Falando em 2014, e eu fiquei tão envolvida no centro, indo, que quando eu vi, eu já tinha 14 anos de centro. Já estava lá há 14 anos, ajudando o seu Sebastião numa coisa, em outra, ajudando a vender bingo para melhorar o centro, ajudando. Foi muito bom. Quando eu morei lá, foi um tempo muito bom. Hoje eu moro aqui na cidade de Curitiba. A minha filha já estava aqui há 10 anos, aqui em Curitiba. Aí ela teve bebê, me deu um neto lindo, eu só tenho uma filha. Aí ela teve bebê, aí, mãe, muda pra cá. Aí eu vim pra cá, morava numa casa e ela morava em outra casa. Aí todo dia ela passava, o neném ia na escolinha, ela passava, hora de ir embora ele chorava. Aí um dia eu passei mal à noite, sozinha, numa sexta. Aí no sábado eles foram me ver, eu não estava bem, meu genro me consultou, me aplicou uma injeção. Aí ela falou assim, eles voltaram para casa e ele falou assim, pede para sua mãe mudar aqui comigo, com a gente, eu não quero ela sozinha. Aí procuramos uma casa maior e moramos em paz. Nós 3 e o bebê. E o meu marido vem assim, de tempos em tempos, que ele ainda trabalha, né, de vez em quando. 2 vezes por mês ele está aqui. Ele ainda trabalha, então, e eu eu ganhei um filho, porque era um genro meio durão, e virou um filho todo amável, todo querido. Aí em 2014, eu tive o privilégio de cuidar da minha mãezinha. Minha mãe foi uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Minha mãe ficou viúva, ela tinha 30 anos. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. E a mais velha tinha 14 anos. Então minha mãe criou 6 filhos, lavando roupa para fora. Tinha tempo que eu acho que ela lavava a roupa da cidade inteira, porque era muita roupa. A gente buscava uma roupa, já estava levando a outra e já estava, e busca lenha, e busca pó de serra para ferver essa roupa, porque era fervida a roupa, não é essa tranquilidade que temos hoje de enfiar na máquina, né? Então, minha mãe, num dia amanheceu doente. Nós sempre tivemos assim, depois que cada um foi trabalhando, ela ia largando de uma roupa.
né? Até a última que arrumou emprego fui eu, aí ela não lavava mais roupa para fora. Aí nós fomos procurando assim, deixar ela mais tranquila, colocar uma empregada para ela. E a gente fazia por ela aquilo que ela fez pela gente. E fizemos pouco, né? Porque foi muito pouco. No dia de 2014, de fevereiro de 2014, ela amanheceu doente. Ela amanheceu com uma barriga enorme, enorme, enorme. Eu passei, tinha ido em algum lugar, passei para ver ela. Ela falou assim, eu falei, mãe, o que é isso? Ela falou, minha filha, tô com barriga d'água. Ela falou, já fui no médico, qual o seu? Porque ela é assim, ela era assim, gostava muito desse meu irmão, o seu pai no médico. Diz que ele tinha muita paciência com ela, gostava de ir no médico com ele, gostava de outro para outra coisa, era assim. Aí eu fiquei lá um pouco com ele e fui embora. Aí quando foi à noite, meu irmão ligou. Ele falou assim, o Fia, me chamar de Fia, o Fia, a mãe está internada em Andradina. A Elaine ficou lá com ela. Falei, tá bom, seu. O que é? Ele falou, não, o médico não disse nada. Aí eu falei, no outro dia cedinho, eu peguei meu carro e fui embora. Era uma cidade de 40 quilômetros da minha. Cheguei lá e falei, oi mãe, vim ficar com a senhora. Aí meu irmão foi buscar a minha cunhada, eles foram embora e eu fiquei com ela o dia inteiro. Aí o médico veio, era uma equipe de médicos, era um gastro, um cardiologista, um clínico e tinha um outro. Mas, sabe, médicos jovens, mas humanos, trataram minha mãe com tanto carinho que depois que minha mãe partiu, eu liguei para eles para agradecer o carinho que eles tiveram com ela. Aí eles chegaram e naquela terça-feira e pulsaram a água. Mas a água saiu assim, ela quase que vermelha, sabe? Meio laranja, meio uma cor assim bem estranha. Aí eu vi quando um olhou para o outro olhou para um. E fomos indo, né? Um dia eu ficava de dia, mas eu ficava mais às noites com ele. Aí numa sexta-feira, eu estava dando comida para ela, almoço, ele falou assim, ô Branca, depois você vai ali que eu quero falar com você. Eu falei assim para ele, eu também quero falar com o senhor. Aí dei comida para ele e ela falou assim, o que será que eles querem, que ele quer com você? Eu falei, ai mãe, vai ver que a respeito desses exames, né, que ele pediu. Aí eu fui lá, ele pegou um copo de água, me deu, pediu para eu sentar. Aí falou tudo em termos técnicos. Falou. Eu não tive reação, porque eu não sabia o que ele estava falando. Aí eu falei, doutor, agora o senhor pode me explicar o que minha mãe tem? Ele falou, sua mãe tem um câncer em estado terminal. Eu fiquei assim, mas como? Ele falou, essa água que está na barriga dela foi o tumor que estourou. Ele falou, vocês não sabiam? Eu falei, não, doutor. Minha mãe faz check-up todos os anos, porque fazia mesmo. Havia acho que uns 2 meses eu havia levado ela no cardiologista, ele falou para mim assim, Dona Maria, falou para ela, Dona Maria, a senhora vai viver 100 anos, o seu coração é o coração de uma criança. E a gente ali, né, achando, porque a gente até abusava dela, porque a gente, apesar de pôr lá a empregada, fazer
tudo para ela. A gente abusava dela, porque ia lá para comer a comida dela, que era a coisa mais gostosa do mundo, a comida da minha mãe. Era, nossa, se ela fizesse arroz, feijão e ovo frito, a gente repetia o prato, porque tão gostoso que era. Se ela fizesse bife cebolado, então Jesus, né? E teve uma certa época da minha vida que eu fiquei assim um pouco muito triste com a minha mãe, mas triste, triste, triste. Bem antes disso, quando estava para eu casar, que eu casei no ano de 80, eu ouvi uma conversa dela com a minha tia. Ela falou assim, eu ouvi quando minha tia falou para ela assim, Maria, você quis abortar ela e hoje ela está se casando. Não seria hoje mesmo, né? Daqui uns dias. E ela está se casando. Eu ouvi aquilo e eu fiquei em choque. Mas em choque, assim, paralisada. Porque eu falei, meu Deus, minha mãe teve 5 filhos. A sexta, ela não me queria. Aí, eu casei, fui embora para São Paulo. Morei lá 5 anos. Voltei. Quando eu voltei, eu conversei com ela a respeito disso. Aí ela disse para mim assim, não, minha filha, não era isso. Eu fui pela cabeça da sua tia, de uma outra tia, uma cunhada dela. Fui pela cabeça da sua tia, porque ela disse que era mais uma boca para eu alimentar. Seu pai já estava muito doente. Então, eu pensei nisso sim, por ela falar, mas você me perdoa. Aí voltamos a viver bem e eu tirei aquilo do meu coração, mas eu tive um grande privilégio de passar a maior parte das noites com ela no hospital. Quando o médico me disse que ela tinha aquilo, ele falou para mim assim, olha, agora vocês fazem assim, vocês levam ela na sexta-feira, dá muito amor e carinho para ela, faz o que ela quiser fazer, deixa ela fazer o que ela quiser. Na segunda-feira vocês me trazem ela de volta, inventa qualquer coisa e trazem ela de volta. Tá bom. E nas noites que eu passava com ela, a gente conversou muito, mas conversamos coisas que só nós duas sabemos, de coisas que nós conversamos. E aí eu toquei no assunto de novo com ela. Ela falou assim, minha filha, eu te peço perdão outra vez, porque a sua tia me deu o remédio, mas eu tomei só um dia. Aí eu acho que era para tomar 2 ou 3 dias, era aqueles remédios lá caseiros, sei lá eu o que é. Mas eu não tomei mais. Aí eu abracei ela, beijei ela, ficamos ali. Aí passou, porque a dor era muito forte. E a gente passava a noite conversando. E como eu sou grata. Como eu sou grata a essa mulher que nos criou sozinha e que deixou de tomar as outras 2 partes do remédio. Porque são 62 anos que ela não tirou de mim. 62 anos que eu estaria estacionada, que o meu espírito estaria estacionado. E eu consegui encontrar a doutrina nesses 62 anos. Eu consegui muitas vezes fazer a caridade, não a caridade de dar coisas, mas a caridade de ouvir um coração aflito, de levar uma palavra amiga. Eu consegui fazer isso, eu sou muito grata a essa mulher, que nunca mais se casou desde que meu pai morreu. Criou nós lavando roupa para fora, acho que não lavou roupa da tarde inteira. Né? Na escola,
Na escola, no grupo escolar, eu era conhecida como a filha da lavadeira. No grupo, no ginásio. Nem por isso eu achei que isso era bullying, né? Mas era assim que eu era conhecida. A branca filha da lavadeira, a branca filha da lavadeira, era assim. Pra mim tá tudo em paz. E eu passei com ela esses dias. Aí quando foi na sexta-feira, eu falei, mãe, a senhora quer ir pra casa? Ela falou, não, minha filha, não quero não. Tô com muita dor e aqui tem remédio. Lá os remédios que o médico deu para levar em casa não melhora não. Aí nós passamos ali, eu fiquei com ela a sexta, durante o dia, fui embora, alguém veio dormir. Quando foi? Aí veio a sobrinhada, todas foram ver minha mãe. Aí tinha uma que queria ficar, tal, aí eu voltei no domingo à noite para ficar com ela. No domingo à noite eu voltei para ficar com ela. Ela estava assim enorme já, sabe? Muito inchada, bastante inchada. E no outro dia, quando amanheceu o dia, ela se bateu a noite inteira. Quando amanheceu o dia, meu irmão estava lá. Esse irmão que falava assim, quando eu aparecia, ele perguntava quantos sacos de cimento eu queria. Que é ele, depois sou eu, os dois mais novos. Ele estava lá. Aí eu falei para ele, Turco, a mãe vai embora. A mãe vai embora. E ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, por que vai? Eu tinha visto um senhor sentado na cabeceira da cama dela, o senhor Moreno. Eu não conheci meu pai. Só tinha uma fotografia do meu pai na minha casa. Parecia ele, mas estava assim jovem. Eu tinha visto. Eu pensei comigo. Aquele ali deve ser meu pai que veio esperar minha mãe. Né? Aí eu falei. Aí chegou uma outra sobrinha que queria ficar com ela naquele dia. Chegou uma cunhada que era cabeleireira e só podia ficar na segunda, porque na segunda ela não trabalhava. Aí eu falei, então tá, vamos embora, Turco. Beijei ela, saí e fui embora. Quando foi às 5 da tarde, minha cunhada ligou. Sua mãe faleceu. Aí, ao mesmo tempo que deu alívio, sim, de não vê-la sofrendo mais, veio o desespero, né, de você saber que você não ia ver mais. Veio o desespero. E mesmo sendo espírita, a gente acaba se desesperando, chorando, tremendo, ficar muito trêmulo. Mas ela foi uma pessoa que veio nesse mundo, eu acho que, como a gente combina tudo lá em cima, antes de vir, de descer, eu acho que ela pediu, falou assim, ó, vocês me dão tudo que eu tenho que pagar, mas tudo, de uma vez só. Porque assim eu já pago tudo de uma vez só, já não volto mais. Tipo o gigante deitado. Porque o que aquele homem passou também não se escreve, né? Então, tipo ele, vocês me dão tudo uma vez só, que depois eu pago a conta. Mas a minha mãe, quando ela era nova ainda, como boa italiana, ela mesma fazia a massa, ela mesma fazia os macarrões, sabe aquele macarrão gostoso. E ela sempre teve um coração muito grande, mas muito grande mesmo. Ela tinha, nós morávamos
acho que eram umas 5 ou 6 famílias numa chácara. E o dono da chácara falava assim: eu não quero seus filhos colocando a mão em uma laranja. De jeito nenhum. Nem uma manga, nem uma laranja, uma tangerina, nem nada. E ela, como precisava morar, a gente não podia pegar nada. Mas aí, quando ele colhia, ele dividia entre as crianças, tá? E no fundo da minha casa tinha uma família que ainda era mais, conseguia ser mais pobre que a gente. Quando a gente pensa que a gente é muito pobre, se a gente olhar para trás, a gente vê que tem um mais pobre. E ela fazia aquela massa, aquele macarrão, e depois ela levava uma tigela. Na minha casa tinha uma tigela, era uma tigela assim, uma tigela grande, com 6 tigelinhas. E eu lembro muito bem dessa tigela, porque ela tinha flores do lado da tigela. E quando ela fazia alguma coisa, ou era arroz doce, curau, ela fazia aquela tigelona e colocava em 6 tigelinhos para cada filho. E ela levava essa tigela de macarrão para a família que ainda conseguia ser mais pobre que a gente. E esses dias eu conversando com uma amiga que ficou em Pereira, a Evanice, que morava nessa casa, nessa chácara e na casa dessa família, era filha, ela falou para mim: você lembra que a gente morava, parecia uma favelinha, aquele lugar que a gente morava? Eu falei: é mesmo, né? Parecia uma favelinha. Ela falou assim: e eu nunca esqueci o gosto do macarrão da sua mãe. E eu falei: e eu nunca consegui fazer aquele macarrão. Nunca consegui. Muitas das comidas dela, que ela fazia, eu consegui aprender e fazer. Não igual, quase que igual. Mas dá sim para matar a vontade dos irmãos. Mas o macarrão não tem jeito de sair igual. E aí quando minha mãe se foi, que ela foi embora, a minha irmã, que é mais velha, ela chorava muito, ela chorava demais e pedia assim constantemente para ir embora, para ficar com a minha mãe, porque ela não sabia como a minha mãe estava. Ela queria saber como a minha mãe estava. Eu falei assim: meu Deus. E ela chorava, chorava. Eu falava assim: madrinha, não chora assim, porque se você chorar assim, você não deixa a mãe bem. Porque a paz daquele que vai depende da paz daquele que fica. Mas ela não entendia, ela chorava, pedia para ir embora, queria também ir também lá morar com a mãe. Aí um dia eu me preparei bastante, fiz um dia assim de bastante reflexões, de músicas bem calmas. E na hora que eu fui deitar, eu rezei bastante e pedi a Deus e aos bons espíritos que, se me fosse permitido, eu gostaria de encontrar minha mãe, de ver minha mãe. E deitei para dormir, dormi super rápido e cheguei na casa da minha mãe. Era uma casa assim branca, lembro até hoje, com muitas flores, porque minha mãe amava flores, com muitas flores, folhagem. Tinha uma área e naquela área estava aquele homem que eu vi ao pé da cama, na cabeceira da cama dela. Eu acredito ser meu pai. E aí eu peguei e perguntei para ela: ô mãe, abracei, beijei ela. Ô mãe, como você tá, mãe? Ela falou assim: ô minha filha, eu tô tão bem, mas eu tô tão bem. Olha para você ver o que eu fiz. Aí ela ergueu o pano de cima da mesa, tava a tigela de flores, com arroz doce e as 6 tigelinhas do lado.
E como eu gosto muito de canela, a minha tigelinha era pretinha de canela, toda cheia de canela. Ela falou assim, nos meus últimos dias na Terra, eu tinha muita dor, mas muita dor mesmo. Mas agora eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Fala para a madrinha, ela chamava minha irmã assim, fala para a madrinha, que eu tô muito bem. Aí eu voltei, outro dia peguei o carro, fui lá, avisei, falei para minha irmã, contei. Não sei se ela acreditou muito, mas ela ficou melhor depois desse dia em diante. Depois desse dia em diante ela ficou bem melhor. E depois, uma outra vez, eu fui visitá-la de novo, mas nesse dia, esse homem já não estava lá. Eu saí caminhando com ela, assim, numa relva linda. Tava eu, ela, um dos meus cachorros, porque eu tive 3 cachorros, 3 com o nome de Bob, o Bob número 2 estava com ela, passeando, e uma cachorrinha da minha cunhada, da minha sobrinha, estava com ela, os 2 cachorros. E nós andamos, conversando, mas depois também eu voltei. E aí, eu fico pensando hoje, quanta gratidão a Deus, primeiramente a Deus, quanta gratidão a Deus, né? Depois a ela, por não ter cortado de mim 62 anos, não ter me deixado com o espírito estacionado, 62 anos, olhei por ela, foram dias difíceis, dias dolorosos, até hoje ainda não é fácil, foi em 2014, 10 de fevereiro de 2014, eu faço aniversário no dia 18 de fevereiro, então vocês imaginam que aniversário que eu passei. Mas é muita gratidão a uma mulher que, se 1000 vezes eu voltar aqui, 1000 vezes eu quero ser filha dela de novo. 1000 vezes. Desculpa. Fiquei um pouco emocionada, né? Mas é isso, meus amigos. Hoje eu quis contar para vocês como foi que eu encontrei a doutrina, como a doutrina entrou na minha vida, mas eu pretendo falar mais, falar de outros temas, estudar mais, e quem quiser estudar comigo, vamos estudar comigo. Aqui em Curitiba, eu fui muito bem acolhida num centro lá em Santa Felicidade, chamado... Ai, gente, como é o nome? Recanto da Prece. Fui muito bem acolhida. Lá tem um moço que toca violão divinamente, de você arrepiar e chorar. É muito bonito. Mas só que agora eu tô morando longe de lá. Eu tô bem longe de lá. Eu tô morando aqui quase no Cabral. Tô no AU, quase no Cabral já. Então, fica longe. Então, eu preciso agora encontrar uma casa que me acolha aqui por perto. Mas eu e o meu filho, estaremos fazendo outros vídeos. Estaremos falando mais fundo na doutrina. Hoje eu só quis que quem não me conhecesse
viesse me conhecer e falar com os antigos amigos também, né? Saudade grande de todos vocês aí. Todas as vezes que eu visito Pereira da Barreto, eu já vou com a... Todas as vezes que eu visito Pereira da Barreto, eu já vou com a palestra pronta. Já aviso antes, estou chegando tal dia. Tem gente para falar nesse dia? Não tem? Então Branca vai falar. Todas as vezes que eu visito, é uma alegria só, né? Porque foram muitos anos lá, 18 anos lá, naquela casa. E eu pretendo assim, o que eu pretendo é levar a doutrina, fazer com que a doutrina chegue aonde ela tiver que chegar, mesmo que tenha um monte de gente fazendo isso, né? Gente grande, como o Divaldo, Haroldo, gente de muito respeito, né? Eu sou tão pequenininha, mas falar de uma forma simples, para quem está começando, para os simpatizantes que quiserem, falar de uma forma simples, de uma maneira mais suave, né? Não que eles não falem suave, fala suave, mas de uma maneira mais devagar, assim, um pouquinho. Porque começar bem do começo mesmo, falar com vocês. Tá bom, gente? Agradeço a todos. Eu agradeço em especial a espiritualidade que esteve aqui comigo, que me orientou. Eu vou agradecer sempre. E logo teremos novos vídeos. Logo teremos novos vídeos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz a todos.